Então, vamos para esse outro teste. Boa noite, Thaisa. Seja muito bem-vinda à live de milhões no Portal 88. Sejam bem-vindos. Elias, Guilherme, Thaisa dando boa noite. Vamos ver se agora a nossa câmera ajusta. Saí, entrei de novo. Mandei convite para Xana. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do livro Arvorecer, o Caminho do Amor. Também tô com saudade, Elias. Bastante saudade. Quando vocês vêm nos visitar aqui. Agora vai, né, Elga? E vamos falar sobre esse livro, né, especial. Chega mais uma cartinha para a nossa live. Olá. Oi, você me vê? Não. E antes, quando a gente encerrou, aconteceu que nem aconteceu outro dia. Alguém que eu também conversei no Invisível, Com a Elga. que quando encerrou, assim, apareceu as duas, né? Como se estivesse chegando atrasado o conexão, sabe? Uhum. Então Então tá vamos bom. seguir assim. Você me vê? Eu te vejo. Uhum. Ótimo. É para mim exercitar, então. Muito bem. E o que nos une hoje, né? O livro Arvorecer, o Caminho do Amor, né? E na verdade, não só o livro, o que nos une é o amor, né? Não só hoje, mas esse encontro todo que foi orquestrado há muito tempo atrás, antes mesmo da gente se conhecer, né? Fisicamente falando. Sim, os belos sinais do caminho, né? Quando a gente Uhum. aprende a ler os sinais da vida na sua forma orgânica de ser e começa a se guiar pelas setas dos sinais. E aí estamos, né? Depois do primeiro encontro através de uma árvore, em 2018, que a Aline pintou sua primeira árvore, e eu não sabia que a Aline tinha pintado. E aqui estamos agora com um projeto juntos. Então, uma semente plantada em 2018 começa a brotar agora, de parceria, né? Sem a gente saber. Olha como o amor atua, né, no invisível, no que não está visível aos olhos, né? Mas Uhum. está conectado ao coração. Exatamente, eu ia trazer isso, que o guia para perceber esse caminho é o coração, né? E nesse perceber, nesse sentir, nesse encontro com o amor, a gente foi se guiando pelo coração. E Aline, na prática, para você, o que é se guiar pelo coração? Se você for dar uma referência para as pessoas, como saber se elas estão se guiando pelo coração ou pelo cabeção? Qual é Hum, a, o sinal prático? sinal, sim. O meu é bem físico, né? Então, os meus são bem físicos, bem fisiológicos. E então vou perceber junto com vocês que eu nunca falei disso e no entanto eles sempre foram muito claros, né? Inclusive, eu sei fazer isso desde a minha infância, né? Me dei conta agora de quando adulta que eu sei fazer isso desde a minha infância. Que quando eu era pequena, eu sabia qual era a sensação
que eu teria no meu coração quando encontrar esse amor, que era o amor, aquele verdadeiro, assim, de paz, de tranquilidade, de profundidade, de respeito. Eu tinha registrado aquela memória como uma bandeirinha, Hum, os sinais, né? uhum, E aí, essa sensação, essa percepção, quando eu me encontrava numa situação ou num lugar, no coração eu tinha esse registro. E aí, a partir daí, se aquilo estava alinhado ou não com aquele registro, com aquela bandeirinha, é onde eu uhum. fazia minhas escolhas. Muitas vezes o cabeção pegava, porque ele queria achar milhões de justificativas. Uhum. E como que No entanto, quanto mais. Oi? como que é no corpo isso? Prático, físico. Isso. Pessoas Sim. quando a gente Eu tô fazendo o caminho para eu chegar nessa ponto, porque eu nunca descrevi isso, entendeu? isso é o Estou caminho. encontrando um caminho para isso, aham. Isso aí. Aí a mente justificava com, e assim, ó, com justificativas excelentes, muito boas. Imagina. E a É, mente é boa. boa, boa. E no coração, fisicamente, é um impulso. Quando eu trago a situação, se tratando de uma decisão, né, com uma coisa mais prática, tá chegando prático agora. Eu tenho o caminho A e eu tenho o caminho B. Hum, Quando eu trago o caminho A, eu penso no caminho A, eu elaboro aquilo, no coração tem um impulso. E no outro, não. Tem um desconforto, tem um. Sabe quando tu tá tentando se ajeitar numa cadeira que não tá confortável? uma Então, boa imagem. o corpo. Isso. Então, o corpo tá tentando se ajustar num lugar que não é bom para ele. E aí a justificativa. Exatamente. Muito, muito legal essa forma de perceber e ter a consciência sobre esse amor, né? Muito bonito. Fala muito do caminho do livro e do alvorecer como um todo também. Apesar de que para mim se apresenta um pouco diferente. A forma de eu identificar quando a minha decisão está pautada no amor ou na sobrevivência, no medo, né? Para mim é assim. Eu vejo duas opções. Ou eu ouço duas opções e vem um sim, muito rápido, tenho certeza, não há nenhuma dúvida. E aí, se eu deixar o cabeção entrar, daí sim vem as justificativas. Eu quase nem, eu não chego nem às vezes, sentir no corpo, é como se fosse o caminho inverso do teu. Primeiro vem o sim, Uhum, depois eu sinto. uhum, E aí, se eu não dou o sim, se eu não respeito esse sim, aí eu vou sentir o desconforto no corpo, para poder ler, para pegar mais um sinal de que não é o caminho. Só faz pelo outro caminho. uhum. Assim, a gente tem todos os caminhos para mostrar, né? Pode ser que alguém tenha outro caminho. Uhum, É uhum. como, né? Já parou para pensar como é que você sabe que está sendo guiado pelo amor, pelo coração? E o que é esse amor na prática, né? Uhum, De fato, é esse caminho de percepção nas relações, que é uma das questões que é basicamente a questão tratada no livro o tempo todo,
né? De como colocar em prática, porque essa é a questão que vai se desdobrando quando eu começo a investigar o amor muito cedo, que eu falo nas outras lives. E tá, e como então que eu sou o amor, né? Como que eu vivo isso na prática, não só na poética da imaginação. Uhum. E aí onde se desdobra a investigação das relações, da psique, no corpo, no trabalho, no casal, nas amizades, na espiritualidade, nas religiosidades, para que eu possa ir podando o que não era amor, para que ficasse apenas o amor. E primeiro a gente reconhece o que não é, para depois reconhecer o que é. E geralmente o centro é uma coisa só. O amor é uma coisa só. A gente nomeia com características, com virtudes. Mas quando você está imerso nele, dentro dele, no colo dele, isso é uma sensação física, uma sensação de abraço, de uma sensação prática que todos têm esses vislumbres, por isso que todos buscam a paz, por isso que todos buscam se melhorar, independente do lugar de consciência de vida que estejam. Todos acreditam estar buscando isso. Mesmo aquele que está numa posição ainda muito primitiva, de relações muito pautadas na sobrevivência, ele está buscando isso, essa paz, essa segurança, né? E aí, quando você vai descascando tudo isso, todas essas justificativas da mente para sobreviver, se encontra nesse colo que você é envolvido e que traz essa sensação física, é quando você encontra esse amor disponível e presente dentro de você, fisicamente também. Aí não precisa mais nem olhar para o sim e para o não. Aí nesse lugar, quando a gente faz essa integração em nós, que é o que o livro vai propondo e conversando, né, nas relações, a dúvida dissolve. As dúvidas todas dissolvem. Né? E a gente vai fazendo essa né? Poder identificando os sinais para se guiar pelo caminho do amor, né? Para se guiar pelas virtudes, pelas bandeirinhas que a gente já traz com a gente, pelas referências, né? Porque essa referência ela existe na gente, mesmo que ela venha antes de a gente nascer. Em algum lugar do nosso sistema tem uma referência de amor e que a gente recorda profundamente e busca reencontrá-lo. A questão é que a grande maioria acha que está fora. Está no outro, que o divino é fora, que o amor é fora, e que inclusive ele não é prático, ele não é materializável na vida. Ele é uma ação conectada com um sentir. Então, a ação brota de um sentir. Então, as sensações e os sentimentos são palpáveis, porque eles se tornam uma ação. Pela ação de um homem e os frutos que ele manifesta na vida e os rastros que ele deixa, fica muito claro se ele caminha com os pés no colo do amor. Me veio uma frase que é uma crença muito falada, e junto com ela me veio o teu relato do teu pai de hoje. Então, que a gente poderia falar sobre isso. E a crença que veio nessa questão sobre o que engloba o amor, nessa coisa mais subjetiva e que não é como se não fosse palpável, veio assim a frase, né, que amor não enche barriga.
E daí, por isso que veio a frase e veio o relato do teu pai, que, né, que se tu sentir que é possível compartilhar, que eu faz total sentido junto com essa crença, né? Verdade. Esse olhar. Primeiro eu vou falar uma percepção, né, desse relato. Não, vou falar primeiro o relato do meu pai. Quando eu estava passando na primeira poda do que não era amor, para me aproximar mais do centro desse amor, essa é nova, Elga. Te garanto que tu não. Ah, tu já ouviu a frase. Tá? Achei que eu tinha te contado a história. Já. Não, e essa é nova. Tem um pessoal que me acompanha mais de perto e algumas histórias já ouvi. Quando eu estava fazendo a minha primeira poda, né, do que não era amor, e desconstruindo minha vida relacional, profissional, todas essas áreas da minha vida, me guiando por esse amor, daquilo que eu entendia que não estava mais sendo. Era um novo ciclo, né? Até ali o amor guiou, mas era hora de podar para ir para um patamar de amor mais profundo dentro de mim. E nós conversávamos no sol e ele me falou assim: uma vez eu conversei com um sábio no pé de uma montanha e ele me fez uma pergunta. Se eu tivesse que escolher entre amor, dinheiro e saúde, qual desses eu escolheria? Qual você escolheria, meu filho? Eu nem titubeei. Eu olhei para ele e disse: o amor. Porque com amor eu tenho saúde e com saúde eu posso ter dinheiro. E ele me disse: eu levei 5 anos, alguns anos, não sei se era 5, levei algum tempo, vamos colocar assim, para chegar nessa resposta. Ele nasceu na humanidade sendo íntegro de quando ele percebeu essa resposta. E isso não significa que eu recebi antes dele, significa que eu já conectei através da sabedoria que ele desenvolveu, o amor era o caminho. Nesta vida agora, para além do que eu já trazia. Né? Porque é isso que acontece quando nós temos um sistema onde um vai tomando consciência, todos vão recebendo dessa sabedoria. E aí ele olhou e disse para mim: então eu estou. Foi seguro o que ele disse, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer, porque isso já faz mais de 23 anos, gente. Nesse sentido de que ele estava confortado, apesar de eu estar passando por dificuldades, mas que enquanto pai ele tinha feito um bom trabalho quando eu trouxe essa resposta. E aí a gente vai compreender que a vida emerge do amor, mesmo que seja um amor inconsciente, porque é isso que eu trago nesse livro, com uma proposta de reflexão, percepção e educação das relações, e que não é esse amor romântico, mas sim esse amor que rege a vida. E para se dar, precisam dois que se unem para formar uma criança. Né? E é desse amor que eu estou falando, e não do romantismo do casal, é desse fio que une a humanidade, que ela possa continuar perpetuando a vida. Esse amor na humanidade com a compaixão, para além de só perpetuar a vida, e sim evoluir enquanto espécie, humanos e espirituais, para a compaixão, a colaboração, né? A unidade. E isso passa pelas relações, porque somos seres conectados, né? E com sensações,
E é isso que nos dá essa característica de desenvolver o amor na prática aqui, como Cristo fez, né? Como o simbolismo de Cristo, como o simbolismo em outras religiões, se eu não me engano, é Krishna. Não vou lembrar de todas, gente, porque eu não sou boa com isso. Porque para mim a referência sempre foi o nome amor, né? Eu tenho, às vezes eu não vou recordar todos os arquétipos, mas Maria Madalena, no Egito Ísis, quem souber mais aí me auxilia falando nomes de pessoas e deuses e mestres e sábios que representam essa união do divino humano com o divino espírito, no sentido de origem, do que anima a vida, do que proporciona a vida, que todos nós vislumbramos, mas não. Ninguém tem certeza disso, de como é, de como se dá, mas todos sentem que há, né? E cada um dá um nome. Então, para mim é muito claro que o amor está nesse lugar, né? Nesse lugar de criação, nesse lugar de transmutação, transfiguração, né? Onde cria e recria e transforma. Buda, Thaís, é gratidão, e transforma o tempo todo a partir da própria vida, né? Como a natureza faz o tempo todo, como as árvores fazem o tempo todo. E possibilita a partir de si mesmo, né? Conectado com esse amor, então, na humanidade, a partir de si mesma, conectada com a própria divindade, conectada com essa origem, esse amor, é possível estar em constante movimento de transformação. E é isso que gera, inclusive, a segurança. Estar em constante transformação e seguro na impermanência, né? Porque isso é eterno. Isso não fala de ter, né? A gente vê pessoas com muitos bens que não necessariamente se sentem nesse lugar de amor, assim como tem muitas pessoas com pouquíssimos bens que se sentem nesse lugar e vice-versa. Não é romantizar também a pobreza ou a miséria. Uma coisa é eu não sentir necessidade de, porque estou me sentindo pleno. Outra coisa, eu não ter a possibilidade de, por uma falta, por uma escassez. Ser privado. São coisas diferentes. E se trata de escolhas de acordo com a necessidade, né? E aí, então é desse lugar que eu estou falando. Então, esse lugar de segurança interna, ele acaba aqui, e de amor, né? Desse amor seguro, pautado em si mesmo, no respeito, em reconhecer em si o teu caminho, em aprender a valorar e respeitar os limites seus e do outro, em contribuir com a sua vida como um todo, para onde você mora, para com quem se relaciona. Isso vai nutrindo essas sensações, né, também de insegurança. Mas veja bem, não há que se fantasiar a caridade também. Porque é nessas minúcias das relações que a gente vai perceber se de fato é o amor que falta. Então, em tudo eu costumo dizer que a gente tem que investigar qual é a intenção que está por trás da intenção. Já dizia sábios, não vou recordar do livro, a hora que eu achar e reler, eu mostro para vocês. Posto aqui nesse. Que não adianta. Eu acho que isso está no 1 Coríntios 13, inclusive, que eu recitei ontem. Talvez esteja lá. Talvez seja lá. Vai falar exatamente sobre isso, né? Que se você está fazendo uma caridade com a intenção de receber, nem faça. Porque quando se trata de amor, você entrega. Porque entregar é o receber. De tão nutrido que você está. Isso não significa que você não vai auxiliar o outro. Significa que o amor, quando rege, o servir do outro, não está querendo ganhar o céu. Ele faz porque ele ama.
Se ele precisa de uma retribuição e uma valoração, que isso esteja consciente. E aí não há problema nenhum, porque está íntegro. Eu me amo, e também quero ser valorado e não sei muito ao certo como faço isso. Então eu valoro o outro e aguardo um equilíbrio. Eu estou aprendendo sobre isso, mas eu estou íntegro. Eu não estou falando que estou fazendo algo sem pretensão, se há uma pretensão. E é íntegro comigo, na minha intimidade, porque é aí que eu vou educando essas sombras dentro, né? Educando essas intenções que estão por trás da intenção. E aqui nós chegamos à revelação de sombras, os enfrentamentos internos, que é cortar o que não é amor. Eu falei no início. Isto não é amor. Isto é uma relação de troca, então. E tá tudo bem. Mas é isso que ela é. Entendem a diferença? Então, o amor, ele fala muito dessa integridade, que não existe certo e errado. Mas eu, de fato, ser íntegro com onde estou, com o que estou fazendo, e não querer me apropriar de uma sensação, um sentimento que eu não estou lá ainda, dentro de mim. Porque aí eu posso, de fato, podar o que não é amor para encontrar o que é. Eu vi a pergunta da Elga. Como encontrar o equilíbrio da relação? Ah, já respondi. Ok. Uhum. Uhum. É que a gente se diferencia, né? Diferenciar o que é uma relação de equilíbrio e troca sistêmica, o que é um servir do meu coração quando eu decido servir a alguém voluntariamente. E se esse servir não é genuíno, então é melhor eu botar um valor simbólico, por exemplo, nessa ação, ou fazer uma troca, porque isso é mais íntegro. Até que esse servir seja íntegro. Aí eu estou caminhando na integridade. Eu gostaria que você trouxesse bem na prática, porque foi um dos meus exercícios nesse ser guiado pelo coração, a integridade comigo, né? Com o meu coração, com a minha escolha. E aí eu acho que entra junto no segmento dessa pergunta da Elga, né? Na parte prática de como reconhecer isso, né? Fisicamente, praticamente na ação, essa integridade. Mente vai te cansar mais. Você se cansa mais. Você julga mais o outro. Você cobra do outro. Né? Uma das características de quem está doando com uma intenção é a cobrança em relação ao outro. Então, mas eu dei tanto, eu ajudei tanto, e o outro nunca responde a isso. Isso é uma característica de quando a gente está dando a lei. Né? Porque tem uma busca de um reconhecimento e um retorno intrínseco ali. Né? Isso não fala que a gente não significa que a gente não deva ser reconhecido. É muito bom ser reconhecido. Mas quando a ação está desequilibrada, vai vir essa sensação. Porque não é porque o outro não te reconhece, é porque você mesmo não valora o quanto tu serve. Você não percebe o teu valor e não percebe o limite. E aí diz respeito ao teu ritmo natural de descanso, de estar lá com a família, de produzir tua arte, né? De dar e receber, porque existe um espaço entre dar e receber, de tempo. E o outro que recebe, ele precisa celebrar o que ele recebeu. E cada um tem um tempo de celebração para depois retribuir na sua natureza. Então você pode, às vezes, ofertar um presente tão profundo para alguém que ela nunca ganhou na vida e que aquilo mexe com todas as estruturas de amor e do que ela já recebeu, que para ela, naquele momento, pode ser até muito. E aí ela se afasta para poder digerir e se apropriar do presente para depois retribuir a você ou a outra pessoa, né? De alguma forma. Porque é natural a retribuição.
quando a gente recebe. Mas nem sempre a retribuição vem para quem doou, ela pode ir para outro lugar, porque a gente está falando de amor. E o amor, ele olha para o todo. Então, quando vem ou o julgamento, ou a cobrança, a comparação, né? Aí está falando de sinais de desequilíbrio nesses campos, né? E de desrespeito consigo mesmo. Inclusive no tomar, né? Pessoa que recebe muito, pede, 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 né? Chega uma hora que, por algum motivo, de alguma forma, ela começa a ficar. Qualquer coisa pode dar raiva do que deu. Né? Tem uma desordem, tem uma projeção. E quando esse outro também não dá algo, fica com mais raiva ainda. Está numa projeção de pai e mãe com esse outro. Ou de mãe e pai, para quem oferta, né? Então, essas projeções são os não amor, né? Porque mesmo um pai e uma mãe tem um limite no dar, para que a criança possa crescer. Ele não faz tudo pela criança, ele não dá o tempo, ele tem que acompanhá-la e permitir que ela experiencie. Assim como o meu pai fez, eu posso ficar descansado porque você está num bom caminho, apesar de estar passando por desafio, e não interferir. Confere se tem um risco, né? Não tem um risco real, no sentido de vida, que tenha que intervir, acompanhe, como um grande sol à distância. Insetos também, né? E então o equilíbrio ele vai se dar, esses desequilíbrios podem dar no cansaço, então no mental, nos julgamentos, nas cobranças, a sensação de não ser visto e validado, as irritações, né? Violências verbais ou não. Então, tudo isso vai falar desequilíbrio no trabalho, começa a ter quebras financeiras, né? E sempre quando a gente vai falar de um trabalho voluntário, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque pode desequilibrar como se eu me sentisse mãe ou pai dessa humanidade. Então, até no trabalho voluntário, até na doação do amor, a gente tem que ser humilde do quanto é possível ofertar. O quanto do amor que eu oferto, de fato, contribui para o desenvolvimento do outro ou manda uma informação de que o outro não é capaz. E aqui eu estou falando de relações mais próximas de nós. Eu não estou falando de grandes movimentos coletivos de sofrimento e de extrema vulnerabilidade financeira que estão fazendo que são uma conexão, um reflexo de uma história da humanidade das exclusões. Aí é uma humanidade coletiva que se organiza para apoiar. Sim, isso sim. Isso faz parte do equilíbrio, nos organizarmos para apoiar e equilibrar mais para que esses povos possam, né, minimamente ser respeitados diante do que se construiu, para que isso possa trazer a possibilidade digna para que se desenvolva. Porque ninguém se desenvolve com fome. Ninguém se desenvolve com fome. Não moramos mais num planeta, na grande maioria, que tem um sistema possível de plantar a sua própria comida, ou, em casos de extrema vulnerabilidade, que foi inclusive o primeiro trabalho que eu tive, né, e que isso me desperta a falar do amor também, já estão tão traumatizados que sozinhos não conseguem dar os primeiros passos, precisam de apoio. E quando a gente fala de trauma, a gente fala de paralisia, fala de cansaço extremo, de cortisol jorrando no corpo. E a neurociência hoje está trazendo muito sobre isso. É fisiológico. E realmente, para dar os primeiros passos, é muito desafiador. Então, há que se ter um equilíbrio também. Mas mesmo assim, aquele que doa tem que olhar o tamanho dos seus braços, das tuas pernas e confiar que tem uma organização coletiva
coletiva que cada vez mais tem que se organizar e fazer seus rodízios, amparar-se um no outro, se organizar coletivamente. E não tem que ser grupos que tem que se sobrecarregar, né? É o que a gente vê, pequenos grupos. E tudo isso parte da base. Desenvolvimento humano pelo amor, respeito e virtudes nas relações, em todas. Quando a gente vai trabalhando isso, naturalmente a gente vai transformando, né? Então, o amor aqui nesse livro, nessa página, ele fala de um amor em todas as esferas, nessa integridade. Então é nesse lugar que a gente pode ir percebendo esses sinais, nesses desequilíbrios, né? Desequilíbrios bem físicos, financeiros e mentais. Faz sentido para ti, Aline? Sim, faz sentido. Faz sentido com todo o nosso contexto, né, do nosso dia de hoje, né, que de todas as prosas de hoje, né, dos contextos e a base de consciência que estamos olhando nesse momento. E sinto de trazer um poema do teu livro. A tua escolha é um poema para Escolhi um poema. É o poema da árvore que eu pintei hoje enquanto conversava contigo. Consegue me dizer mais ou menos a página? Porque esse aí a página está diferente Olha da edição. só, nós estamos no portal 888 e a página é 107. Diga lá. Eu leio uma linha e você lê outra? Deixa eu Pode ver ser? se o meu livro aqui, eu estou com o livro já vai estar à disposição, é o mesmo que Tu está não seu viu. aí. Tá. Começa com posso sentir a gota. Não, deixa eu ver se eu acho. Mais pra frente. É bem pro final do livro. Achei. Vamos lá, então. Vamos Fechou? fazer essa Então, tá bom. Vamos fazer esse ensaio, vamos ver se vai dar certo. Posso sentir a gota da existência se derramar sobre mim. E amo esse amor. Esse amor me une ao nosso amor e a esse servir, onde transbordamos as nossas gotas num grande mar. Nesse mar nos dissolvemos, nos servir amor, ser amor, tornar-se amor. Esse bem maior que é a vida, transborda de cada célula, que vibra em cada núcleo, que transpõe as resistências. Vida que transforma o velho em novo e torna o novo tão sábio e antigo quanto o velho. Nesse transbordar, posso sentir a unidade em estar. Juntos caminhamos livres. Livres de qualquer corrente, de qualquer olhar que possa transgredir o amor. E nesse amor transcendemos, emergimos, transpomos tudo o que foi um dia, para ser o que sempre fomos. De fato, é um retorno para casa. Esse abraço do amor é de dentro para fora. Como se o nosso coração tivesse braços,
e saísse os braços de dentro do peito e nos envolvesse, né, nesse próprio abraço, nesse próprio alto abraço. E hoje a prosa foi profunda, que a gente foi da origem da vida ao coletivo, né, nesse amor, caminho de transformações. E percebo, né, Aline, que a diferença que está o milagre da vida, está no amor que está a solução, nessa unidade, onde respeita todas as diferenças do ser, né? E para isso precisamos podar o que não é amor em nós, que nos distancia do amor. Sim, quando encontrar essa unidade interna e aproximar-se desse amor, aí posso reconhecê-lo fora e expressá-lo fora. E ao expressar esse amor fora, a todos incluo. Todos têm o seu lugar. E o servir é natural. Quando a gente reconhece em nós a sombra e a luz, cada um que se manifesta, a gente pode se ver ali, na sua sombra e na sua luz. Uhum. E disso brota a paixão, Uhum. né? Porque se percebe que há um fio que une no amor e um fio que une no não amor, vamos dizer assim. E aí é possível a escolha aonde você quer nutrir, porque tudo é, né? Até que as sombras se transfigurem e se fundam. E aí não temos mais essa dualidade. Essa dualidade traz onde vem o aprisionamento de pensar que está no outro, o problema é no outro, e não perceber que o outro é o seu próprio reflexo. E a Exatamente. liberdade está na responsabilidade de perceber em mim aquilo que vejo no outro. E os grupos refletem a mesma coisa em grupo, em coletivo. Uhum. Uhum. Um grupo reflete no outro. Uhum. Isso vai se dando da primeira célula que se forma, do primeiro átomo. Isso é biológico, né? Para aqueles Uhum. céticos, eu estou falando de algo também bem biológico, até o cosmos. Estou falando de biologia, bioquímica, e que a gente utiliza também as filosofias e as psicologias, unindo as dimensões do ser para explicar. Mas é também biológico. Uma célula vem de outra célula, e uma é o reflexo ou a continuação da outra. Mas cada uma tem uma função. Uma está no fígado, uma tem uma função no estômago, outra no coração, mas todas partem da mesma célula. Agora, Sabe que imagina se o teu fígado e teu coração ficam disputando quem que é o certo. Sabe que eu falei algo bem parecido com isso com a minha filha hoje. Que eu disse para ela, mesmo que você esteja num lugar onde o pai e a mãe não estejam com você, o pai e a mãe estão com você, né? Estão com você. Mas como isso, mãe? Como é possível, né? Ah, Trazendo de uma linguagem mais prática, né? Aí eu disse para ela, filha, você foi gerada dentro da barriga da mãe, dentro do meu corpo.
O seu corpo surgiu do corpo do papai e da mamãe. Foi nutrido de nós. Em cada parte das tuas células, nós estamos com você. Que mágico é isso, né? Mágico, vivido, prático, objetivo. E daí ela fez, nossa, eu não tinha pensado nisso. É, isso fez total sentido. Porque o corpo dela não é uma extensão, é uma semente dos nossos, né? E, Uma e nós extensão somos invisível, uma isso. extensão, né? A extensão para mim, o significado dela é esse momento em que sai daqui e vai ter lá. Se estende, se espicha. Uhum. E como não se sentir assim em relação ao próprio Criador, a fonte da vida? Exatamente. Se viemos dela, somos ela. É o nosso material que foi utilizado para ser um quem somos, né? Temos parte desse material, né? Desse material organismo terra, desse material espírito. E essa terra vem também desse lugar. Então, Uhum. realmente é um papo cósmico que pode adentrar aqui nesse laboratório da alma e adentrando devagar sobre esses temas, né? E esse livro não entra tão profundamente, ele entra mais através da arte nesses temas. E a gente inicia abordando dessas dimensões mais palpáveis do ser primeiro, para ir adentrando, digamos assim. O Guilherme já adorou, ele já está dentro do papo cósmico. Em breve. Quem quiser aí, deixa eu aqui. Mais adiante a gente fala um pouco desse papo cósmico. E eu vou trazendo muito nos poemas e nas imagens mesmo, que vão representar essa criatividade, né, da fonte, desse amor, no que diz respeito a gente transfigurar, transformar, né, essas sombras, aparar, para que a nossa luz possa realmente vigorar. Que ela está ali, só precisa, ela só precisa de espaço para aparecer. Tem muita coisa em volta, tem muito entulho às vezes, sabe? Como se você tivesse um vagalume dentro de uma gaveta cheia de coisas por cima. Só precisa de espaço para poder E, brilhar. e Xana, para quem não sabe se tem referências do que é o amor, de que forma o livro ou o livro em si, né, ele vai caminhar nisso. Eu diria para observar a sua intuição, aquilo que te chama a atenção, por mais estranho que pareça, mas que esteja ligado também à saúde e a virtudes, a sabedorias. Pode ser aquilo que já vem da tua família, ou de alguém que tu conhece que tem um papo diferente, e tu percebe que ali tem uma forma diferente da tua de se comportar. Talvez seja mais leve, mais respeitosa, sabe? E quando todo mundo na vida encontra alguém que tem alguém assim, acho eu. Eu não viajei por muitos lugares, não conheci algumas realidades humanas, mas eu imagino que sempre tem alguém na comunidade, ou às vezes hoje com as mídias sociais, sempre tem algum lugar tem alguém que vai trazer uma informação. Que é muito diferente daquela que tu tá acostumado, sabe? E que também é pautada em saúde, em melhorar. E começa por ali. Começa a buscar referências por ali. É um bom passo, né? Começa perto
de você, com alguém que tu observa por perto, que já é um tanto parece mais leve que a tua própria vida. E essa pessoa pode ser uma bandeira para os primeiros passos, né? Eu faria isso. E foi o que fiz. Sempre fui buscando referências que eu entendia e sabiam e tinham uma vida mais próxima do que elas falavam e viviam, sabe? E tinham conhecimentos diferentes dos meus, que estavam pautados naquilo que me chamava atenção dentro do que era saudável. Então, foi assim que eu também me guiei. E aí as sabedorias vão chegando, né? Independente da idade, é você estar atento. Estar atento a aquilo que te guiou, principalmente na infância, aquilo que tu pensava, por mais difícil que era a realidade, tu imaginava, né? Poderia ser o caminho. Isso tu também não imaginava nada, era muito, muito difícil. Agora, se você está me ouvindo, se essa mensagem chega em você, faz isso. Começa a olhar ao teu redor, quem já tem uma conversa, um olhar para você que te convida, te preocupa, te faz uma oferta de ir em um lugar, conhecer uma pessoa, fazer uma terapia, um tratamento. Essas pessoas são as primeiras que você precisa ouvir. Começa por aí. Aquilo que está perto, está acessível. Porque assim são os sinais que o amor nos traz. Ele não vai colocar você com uma prova lá do outro lado do mundo se você ainda não deu o primeiro passo aqui. Porque o outro lado do mundo, para mim, pode ser na outra cidade, conforme a minha delicadeza, conforme a minha vulnerabilidade, conforme os meus provendos. Porque isso é interno, isso não é externo. Buda se iluminou embaixo de uma árvore. Então, é estar atento e disponível para receber, além das distrações. Se comprometer. E experimentar essas pessoas que chegam dando sinais, né? Experimentar a orientação, os primeiros passos, até caminhar com os próprios passos, sabe? Até se sentir seguro para escolher isso de forma mais madura, até ser acolhido o suficiente para voltar a confiar em si, porque é isso que acontece, se perde a confiança quando essa referência não existe. Precisa reconstruí-la, porque não reconhece ela mais, né? Por conta das vulnerabilidades e dos desafios que se apresentaram nessa vida. Acho que é um bom passo. Gratidão. Nós estamos se encaminhando para o nosso final. Eu sei que a onda ela tá boa, se a gente pegar agora o rabo, a gente vai longe. Então eu estou estabelecendo um limite. Porque a gente está nesse portal, ele está bem profundo e dado, né, que estamos numa live, né, respeitar essas pontuações. No entanto, Ele é um portal de renascimento, né? Imagino que o povo que faz live hoje deve estar tudo chamando o povo para o compromisso, para a profundidade, para os sims, para a vida, vamos que é o momento. isso. Né? Uhum. E aí estamos todos conectados nessa mesma onda, né? Estamos todos. Oi, Isso, Mi! que, ai, que alegria que você tá aí.
Trouxe assim, Eu não posso ver que a minha criança ela dá saltinhos assim. ai, oi. E, e eu sinto, veja se é possível, uma bênção na palavra. As bênçãos profetizadas nessa noite que vem do teu coração. Para quem está aqui, para além daqui, que ainda vai assistir, e o que caminha daqui para frente, no que estamos plantando, firmando, construindo, nesse novo que surge no laboratório da alma, a esse livro que segue, a todas as novos vislumbres que vão chegando, né? E tantas pessoas que já estão escutando o chamado para chegar mais perto. Então, que se possa trazer do teu coração, da fonte, através da tua expressão, as bênçãos profetizando esse caminho no dia de hoje. Antes disso, eu senti de comunicar e compartilhar algo. E me parece ser importante para algumas pessoas e também alegra meu coração. Quando falamos de amor, falamos desse livro e dessa fonte, dessa espiritualidade, nós, nós estamos incluindo nesse amor a ciência humana também. E para que esse livro acontecesse, a minha jornada acontecesse, foi exatamente a união das duas coisas que proporcionaram isso, a ciência humana e a ciência espiritual. Mas eu vou falar algo para vocês que o que de fato manteve o meu coração aceso foi a ciência espiritual, o amor, não a religião. Estou falando desse fio, desse pulso, dessa energia do sim para a vida, que eu chamo de amor, dessa fonte. Porque se isso não existisse, nenhuma ciência humana, apesar de vir de um lugar espiritual, porque vem de uma criação, não seria capaz de trazer essa sensação, essa integração dentro de mim. Porque corpo sem espírito não tem vida. Espírito sem corpo, na minha crença, permanece uma consciência. Então, quando a gente olha a vida para além daqui, independente para onde vai, independente da crença, não é desvalidar o corpo, muito pelo contrário, porque é um corpo bem cuidado, respeitado, é uma terra bem cuidada, respeitada, que possibilita a evolução desse espírito nesta terra. Então, assim como os vulneráveis nesse momento no planeta, que eu falei lá atrás, precisam ter a dignidade para continuar o seu processo evolutivo, o corpo precisa ser tratado com dignidade, respeito e amor, para que o espírito, unido a ele, continue a sua caminhada evolutiva. Então, nesse momento, eles são um. São amor. E aí é onde começa esse amor, esse respeito. Né? Onde esse espírito tem limites, que é um corpo, que trazem características próprias e que trazem a beleza da diversidade. Então a ciência está aqui, porque a ciência caminha em evolução também. E tem muitos
muitos bons recursos para apoiar no desenvolvimento humano. Essencial, necessária e integrada na espiritualidade, auxilia nessa construção do ser total. Outro dia eu li que um cientista, quanto mais aprofunda na ciência, mais ele acredita e se aproxima de Deus. Eles são, que é um mito achar que os cientistas são céticos. Isso é um mito que foi incutido na cabeça do ser humano para que ele desvalidasse. E, de fato, né, a gente vai ver as últimas cartas de Einstein, de outros cientistas, eles falando dessa força, desse mistério, dessa fonte, desse amor que rege tudo, que está neste corpo, e este corpo reverencia esta fonte, e esta fonte reverencia este corpo. E reverenciar este corpo é nós assumirmos a nossa humanidade, para que esse corpo possa nos apoiar e nós devolvê-lo à Terra minimamente saudável, para nutrir de novo o solo. Então, esse é a primeira, um recado que eu queria deixar, um olhar, uma percepção sobre esse movimento de integração. E por isso o nome Laboratório da Alma. Para honrar a ciência e o espírito. Nesta casa, que tem em si esses conhecimentos, que foram os que fazem parte e fizeram parte desta jornada até agora, deste caminho de integração e conexão. Dito isso, a bênção para um dia de hoje, todos os olhos da humanidade possam se abrir e olhar um passo a mais dentro do que é possível para si, apenas um passinho a mais. Permitir que o coração guie, unidos a esse olhar. Que a luz que vem aos olhos brote do coração. E com isso ele se mova na ação para começar suas transformações individuais, familiares e coletivas. Somos um indivíduo, somos uma comunidade, somos um planeta, todos conectados. Então a minha bênção é que cada olhinho comece a se abrir com a luz do coração. Gratidão. Gratidão. E muitas bênçãos a todos, bênçãos do amor, bênçãos da alegria. Bênçãos da alegria, Aline. E a gente possa ter a felicidade jorrando nesse exato momento em todos os corações desta terra, humanos e não humanos, dos animais, das plantas, de cada grão de areia, possa ser tocado pela profunda felicidade de Ananda, o Buda. Uma boa noite, até amanhã, com outra live, falando um pouquinho mais do livro. Eu estou na casa da Aline, me sentindo completamente em casa, quase eu que estou regendo essa entrevista.
de tão em casa que me sinto na casa dela. Tá bom. Eu isso que você precisava hoje nessa entrevista, desse livro. Tu me ajuda a entregar no meu. Ótimo. Sim, está completo. Gratidão, gratidão Gratidão. por me levar na sua casa, eu sentar no sofá, erguer as pernas para cima, né? Fico muito gratidão. Gratidão. A gratidão a todos que estavam aqui com a gente. E amanhã temos outra live no perfil da Elga. Então, quem sentir de acompanhar esse movimento é no perfil Laboratório da Alma. Você vai acompanhar as lives que já aconteceram, as que vão seguir. Tem muita surpresa pela frente, ainda que vai vir. Então, se eu fosse você, pudesse deixar uma dica, né? Eu sou eu, você é você, ajustando na palavra, no momento, bem rapidinho, deixando apenas uma dica, acompanhe as próximas lives, porque tem surpresa. Surpresa do Beijo. coração. Uhum. Beijo. Descansa.